Boa tarde a todos. Estamos aqui para a nossa 102ª reunião virtual de estudos de Filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 31 de julho de 2022, 17 horas, e estudaremos o assunto A Ciência da Nutrição, parte 1. Dando sequência ao capítulo 17, Método para adquirir o conhecimento direto, da obra básica O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Vamos dar início com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, se nós, começando pelo veículo denso, examinarmos os meios físicos para melhorá-lo e convertê-lo no melhor instrumento possível do espírito, e depois estudarmos os meios espirituais conducentes ao mesmo fim, os demais veículos ficarão incluídos nesse estudo. Esse é o método que seguiremos. Começaremos então revendo os nossos veículos. Atualmente nós temos um corpo denso, um corpo vital, o corpo de desejos e o veículo mente. Como já estudamos anteriormente, esses corpos estão todos interligados. Portanto, considerando todos juntos, seria aproximadamente assim. Vejam então que o corpo denso é central. O corpo vital fica alguns centímetros em torno do corpo denso. O nosso corpo de desejos tem o formato de um ovoide e o veículo mental circunda a cabeça. O embrião, que inicia a vida pré-natal do ser humano, apresenta-se primeiro apenas como um pequeno glóbulo flácido composto de albumina, a clara do ovo. Então, ocorre uma mudança. Várias partículas de substâncias mais sólidas começam a aparecer no interior desse glóbulo, as quais gradualmente crescem em tamanho e densidade, até se tocarem umas às outras. Nos pontos de contato, formam-se juntas e pouco a pouco aparece o esqueleto. Simultaneamente, a matéria informe se torna mais organizada e então surge o feto, uma criança dentro de um útero. Os diferentes pontos de contato convertem-se no decorrer do desenvolvimento em articulações ou juntas, até formar-se gradualmente uma estrutura sólida, o esqueleto. Então, resumindo, durante a formação dessa estrutura, a matéria gelatinosa que o rodeia acumula-se e muda muito a forma, desenvolvendo, por último, um organismo conhecido pelo nome de feto. Esse cresce cada vez mais, torna-se firme e organizado, até que chega o nascimento. Então, a nossa primeira pergunta: qual é a diferença entre um embrião, o feto e o bebê? Então, pelo slide anterior seu aí, muito bonitinho, os bebezinhos lá, o embrião, a gente considera até 7 semanas de vida, né? O feto é até 12 semanas, pelo que está no desenho lá. E nasceu, é um bebê. Isso, então, a resposta assim, correta seria: a fase embrionária começa com a fertilização e dura 8 semanas. A fase fetal é a da 10ª semana da gravidez, contando do começo da última menstruação até o parto. E uma transição rápida e complexa acontece no parto, de um feto dependente para um neonato independente, que seria o bebê. Então, aqui explicando melhor, né? Nessa figura, as fases bem definidas, notem que o tempo entre a menstruação e a fecundação normalmente é de 2 semanas. Então, se anteriormente foi dito que a fase embrionária dura 8 semanas e que a fase fetal começa 10 semanas contando do começo da última menstruação, nós estamos considerando o mesmo tempo, certo?
Talvez algum homem que esteja nos ouvindo agora não saiba que normalmente o ciclo menstrual das mulheres dura 28 dias, que a ovulação ocorre aproximadamente 2 semanas, 14 dias, antes da menstruação. Mas sim, existem mulheres que têm ciclo menstrual mais longo, mais curto. Como todos nós sabemos, cada ser humano é individual. Então, o crescimento continua e o nascimento revela a criança com um corpinho tenro, apenas dimensamente mais denso e sólido do que um embrião. A infância, a adolescência e depois a juventude vão aumentando a solidificação, até que por fim o apogeu do amadurecimento é alcançado na velhice, culminando na morte. Cada uma dessas fases da vida humana é caracterizada por um crescente grau de enrijecimento e solidificação do corpo. A carne e os ossos, os tendões, os ligamentos, todas as partes tornam-se mais rígidas e inflexíveis. Os fluidos tornam-se mais espessos. As articulações já não são bem lubrificadas pelo fluido sinovial, que está muito espesso para fluir, e por isso ficam rígidas e passam a ranger. O sangue, que na infância e juventude corria facilmente pelas artérias, veias e diminutos vasos capilares, e que nos primeiros anos eram elásticos, como tubos de borracha, flui lentamente e estagna-se, bloqueado pelas artérias enrijecidas e estreitadas da velhice. Em consequência, o corpo encurva-se, a carne emurchece, por falta de nutrição, os cabelos caem e, por fim, o exausto coração não mais consegue bombear o sangue. Então, o corpo morre. O percurso todo do berço ao túmulo é um processo ininterrupto de solidificação. E a infância, a adolescência e juventude, a maturidade e a velhice nada mais são do que etapas desse caminho. A única diferença entre o corpo jovem e o corpo velho é que o primeiro é tenro e elástico, enquanto o segundo é rígido e inflexível. Aqui, então, um exemplo de mudanças que acontecem conforme a idade vai passando. A primeira imagem nos mostra ossos saudáveis aos 60 anos e com osteoporose aos 70. Na segunda imagem tem a comparação entre o estômago dos 50 anos e dos 60 anos. Na terceira imagem podemos ver como os músculos se deterioram comparando os 30 com os 40. E a última imagem nos mostra a diferença de visão entre os 40 e os 50. Então, aqui, nós vemos nitidamente como ocorre a perda de massa óssea, o maior risco de fraturas e alterações na postura e no caminhar conforme envelhecemos. Surge daí as perguntas: o que causa essa ossificação ou solidificação? Bom, do ponto de vista físico, a opinião dos químicos é unânime. É principalmente um crescente depósito de fosfato de cálcio, que são as substâncias dos ossos, de carbonato de cálcio, que é o giz comum, de sulfato de cálcio, que é o gesso, ocasionalmente de um pouco de magnésio e de uma quantidade insignificante de outras matérias terrosas. A minha pergunta é: pode essa solidificação lenta do corpo denso ser controlado ou pelo menos minimizado a ponto de se poder prolongar os dias da juventude? Através da alimentação saudável, isenta de produtos animais. Também temos que equilibrar, controlar o nosso corpo de desejos e a nossa mente. Sim. É isso aí. As palavras que as bebidas também, né? Isso, as bebidas. Isso. A água, né? Isso, a bebida, a água principalmente, né, Marga? Isso. Com certeza. Só falando uma coisa, né? A gente vê muito naquelas revisões das cartas de auxiliares invisíveis, né? E essa semana até tinha 2 delas.
e fala que os auxiliares, quando eles vão curar as pessoas, né? Lembra que eles curam? E eles pedem, né, para não comer carne, nada afins, e comer mais verduras, frutas, né, legumes. Então, é uma orientação já que é para melhorar a nossa parte corporal, né? Porque a maior parte disso está no sangue, né? No sangue arterial. E são as nossas substâncias terrosas, né? Exatamente. Então, a resposta aqui é sim, é possível, desde que aprendamos a minimizar esse processo de endurecimento e também a viver sensatamente, aproveitando melhor todo o tempo que nos foi dado nessa existência, o que infelizmente poucos fazem. No que toca às causas da solidificação que endurece os tecidos, análises químicas provam que tudo no corpo... Oi? Deixa eu só fazer uma interferência e intervenção. Foi uma coisa que um dia nós estávamos conversando, você falou e eu vou guardar para sempre. Você falou, quanto a gente descansa, passamos alguma coisa útil. Achei isso bem profundo e vou guardar para sempre. Nossa, obrigada. Que bom, é isso mesmo. Bom, no que toca às causas da solidificação que endurece os tecidos, análises químicas provam que tudo no corpo do adulto, tendões, carne, sangue, urina, suor, saliva, o que quer que nele seja examinado, mostra na realidade uma quantidade imensa de matéria calcária. Aqui então nós vemos as informações científicas sobre o fosfato de cálcio, o sulfato de cálcio, o carbonato de cálcio. A mesma coisa não se verifica no corpo da criança, cujos ossos, por exemplo, são compostos na proporção de 3 partes de gelatina para 1 de fosfato de cálcio ou matéria óssea. No corpo do idoso, essa proporção é invertida, razão pela qual os ossos fraturados na velhice dificilmente consolidam-se. Os ossos da criança soldam-se com facilidade, porque neles existe abundância de matéria cimentadora e ainda pouquíssimo fosfato de cálcio ou material ósseo, e sulfato de cálcio ou gesso, bem como carbonato de cálcio ou cal comum, que são as substâncias preponderantes no envelhecimento, no endurecimento na velhice. Qual é a fonte desse acúmulo de matérias que produz a morte? Parece fora de dúvida que todos os sólidos do corpo são produzidos pelo sangue que nutre todo o sistema e que tudo o que se acha no organismo deve ter estado nele primeiramente. Então, o sangue, do mesmo jeito que a Ângela falou, né? O sangue é renovado pelo quilo, o quilo pelo quimo e esse, afinal, pelo alimento e pelo que se bebe. Donde se conclui, pois, que a alimentação e a bebida que nutrem nossos corpos devem necessariamente ser também a fonte de depósitos terrosos que se acumulam no organismo, produzindo a velhice e a decrepitude. As análises químicas provam também a mesma coisa, quando mostram que o sangue arterial que flui fresco, puro e vermelho pelo coração está mais carregado de substâncias calcárias que o sangue venoso, que contém as impurezas do organismo. Isso prova que a corrente vivificante que percorre todas as partes do corpo com a finalidade de renovar e construir, transporta simultaneamente a morte, posto que em cada ciclo deixa uma porção de componentes calcários para endurecer os tecidos. Então, reforçando como se renova essa mortífera carga, só pode haver uma resposta, pelo alimento e pela bebida. Não pode tomá-la de outra fonte. O alimento e a bebida são, portanto, a fonte primária das matérias terrosas, calcárias, logo depositadas pelo sangue em todo o sistema e que produzirão primeiramente a decrepitude e depois a morte. Então, vamos ver aqui qual é o caminho do alimento, né? O primeiro passo acontece na boca, quando o alimento é umidificado pela saliva e triturado pelos dentes.
Após ser engolido, o bolo alimentar desce pelo esôfago, um tubo de aproximadamente 25 centímetros de comprimento, até chegar ao estômago. No estômago, que é o órgão mais representativo do aparelho digestivo, o alimento fica armazenado e sofre a ação das enzimas por um período de 2 a 4 horas. Nele é feita a absorção das proteínas por meio da ação do suco gástrico, uma solução composta de água, sais, ácido clorídrico e enzimas. O produto formado após a digestão do alimento no estômago, que ganha o nome de quimo, segue para o intestino delgado, que é dividido em 3 partes, o duodeno, o jejuno e o íleo. Quando o quimo chega ao duodeno, a bile entra em contato com ele para deixá-lo menos ácido. A bile é uma substância produzida pelo fígado, um dos órgãos anexos, e armazenada na vesícula biliar. O jejuno e o íleo são os responsáveis por ajudar no trânsito do bolo alimentar e na retirada de nutrientes para o corpo. Chegando na parte final do processo de digestão, o alimento chega ao intestino grosso, órgão que tem cerca de 1,5 metro de comprimento e é dividido em 3 partes, o seco, o cólon e o reto. No seco, é feita a absorção de água e nutrientes, e é lá também que se forma o bolo fecal, ou seja, a parte dos alimentos que o corpo não vai absorver e precisará ser expelida. Após a chegada ao cólon, o material que será eliminado fica ali por um determinado tempo, até passar pelo reto e sair pelo ânus. Pessoal, por que eu estou explicando certinho como é que funciona, né? Porque principalmente nós estudantes, Rosa Cruzes e probacionistas que queremos ser auxiliares invisíveis, devemos conhecer muito bem como funciona o nosso corpo denso, né? Dependendo a sustentação da vida de muitas classes de alimentos e bebidas, é conveniente conhecer as espécies de alimentos que contêm menor quantidade de substâncias destrutivas. Se usarmos tais alimentos, prolongaremos a vida. Aliás, do ponto de vista oculto, é desejável viver o maior tempo possível em cada corpo denso, especialmente depois de havermos iniciado o caminho. São precisos bastante anos para educar cada corpo que habitamos, até o espírito obter algum domínio sobre ele. É bem claro que vivendo o maior tempo possível num corpo, já dirigido pelo espírito, tanto melhor será para o nosso progresso. Torna-se, por consequência, de maior importância para um discípulo que tome alimentos e bebidas com a menor quantidade de substâncias destrutivas, devendo ao mesmo tempo manter sempre ativo os órgãos de excreção. Nova perguntinha: por que é importante ficar o mais tempo possível encarnado aqui? Acho que você já respondeu aí, acabou de responder, né? Porque a gente leva bastante tempo para dominar aí os nossos corpos, né? Até que o espírito obtenha domínio total sobre ele. E principalmente quando a gente entrou no caminho, né, do nosso desenvolvimento espiritual, porque as nossas experiências são aprendidas aqui. Quando a gente está do outro lado, a gente vai nos mundos superiores, né, a gente vai fazer a assimilação do aprendizado. Então, a escola da experiência é aqui. Exatamente. Aqui está escrito, então, que porque são necessários vários anos para educar cada corpo que habitamos, até que o espírito obtenha algum domínio sobre ele. Todos os anos de infância, onde devemos aprender a controlar nosso corpo denso, e depois os anos da adolescência, onde devemos aprender a dominar o nosso corpo de desejos. Quais são os cuidados com a alimentação para podermos prolongar o nosso tempo aqui na região química do mundo físico? Como a Ângela bem falou, a Fraternidade Rosa Cruz enfatiza que sejamos vegetarianos e deixemos de consumir álcool e drogas que tirem o nosso controle. O ego deve sempre estar em controle do seu corpo denso.
E existem diferentes formas de vegetarianismo. A inclusão ou exclusão de produtos derivados de animais no cardápio diário é o que determina o tipo de vegetarianismo adotado. Existe o vegetarianismo estrito, que ele não consome nenhum tipo de carne animal, mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, frutos do mar e afins, ovos, mel, laticínios e produtos que incluam derivados animais entre os ingredientes, como gelatina, albumina, proteína do leite, alguns corantes e espessantes. Existe o lacto-vegetariano, que não consome nenhum tipo de carne animal, nem ovos, mas utiliza laticínios. Existe o ovo-vegetariano, que não consome nenhum tipo de carne animal, nem laticínios, mas utiliza ovos. E existe o ovo-lacto-vegetariano, que não consome nenhum tipo de carne animal, mas utiliza ovos e laticínios. Esse último é o que é o mais aconselhado pela Fraternidade Rosa Cruz. A pele e o sistema urinário salvam o ser humano de uma morte prematura. Sem eles, que eliminam a maior parte das substâncias terrosas que absorvemos nos alimentos, não viveríamos nem 10 anos. Então vejamos primeiro o sistema urinário, que é o conjunto de órgãos que filtra o sangue e elimina as toxinas. Em humanos, o sistema urinário é formado por um par de rins, um par de uréteres, pela bexiga e pela uretra. Os rins são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue. Eles se situam na região dorsal do corpo e possuem uma forma similar à de um grão de feijão, mas é claro, em tamanho bem maior. O sangue chega ao rim através das artérias renais e segue através de uma série de arteríolas até o glomérulo de Malpighi. No interior do glomérulo, o sangue é submetido a uma forte pressão que força a passagem de substâncias dissolvidas no plasma sanguíneo para o interior da cápsula de Bowman. Entre essas substâncias, podemos citar a água, a ureia, pequenas moléculas de sais, glicose e aminoácidos. As proteínas, por serem moléculas grandes, não conseguem passar através da parede dos glomérulos. A esse conjunto de substâncias filtradas é dado o nome de urina primária ou filtrado glomerular. O filtrado glomerular segue por uma série de alças e dutos até atingir o duto coletor. Durante esse percurso, parte da água e algumas substâncias importantes, como por exemplo vitaminas e sais minerais, são reabsorvidos e voltam para a circulação sanguínea. O sangue filtrado deixa o rim através da veia renal. O produto resultante após a filtração é reabsorção, é chamado de urina. A urina deixa os néfrons através dos dutos coletores e chega ao uréter. O uréter leva a urina até a bexiga urinária. A bexiga é um órgão elástico que armazena a urina até ela ser eliminada. Da bexiga parte um canal chamado uretra, que transporta a urina da bexiga para o meio externo. A pele e o suor. Então, para que serve o suor? O suor ele é produzido pelas glândulas sudoríparas que regulam a temperatura do organismo em 36,5 graus para continuar em equilíbrio com o meio externo. Ele também elimina substâncias tóxicas por meio dos poros. O suor ele pode ocorrer por mudanças térmicas, exercícios físicos ou fatores emocionais. E ele é a evaporação desse líquido que resfria o corpo. Então, ele varia, logicamente, de pessoa a pessoa, dependendo da herança genética e do metabolismo. Outro fator importante é a saúde mental. Um bom estado de saúde mental pode ser desenvolvido tão certo e seguramente quanto músculos firmes e fortes podem sê-lo. O processo não é fácil, mas a maioria das pessoas pode dirigir seus pensamentos e organizar suas vidas de modo a alcançar aos poucos um considerável grau de autocontrole. Preparo mental significa treinar o controle,
afastar pensamentos doentios, substituindo-os por planos e propósitos saudáveis e buscar interesses gratificantes. A mais comum das formas anormais de atitude mental é chamada preocupação. Max Rendel afirma que a preocupação altera a harmonia das vibrações, frustrando os planos que se deseja concretizar. E novamente chama a nossa atenção para o fato de que Cristo exortou-nos a não nos apegarmos às coisas materiais, pois ele conhecia os efeitos do medo e da preocupação no retardamento do progresso. Quando cumprimos os nossos deveres e trabalhamos fielmente dia após dia, estamos planejando bastante para o dia seguinte, de modo que isso basta para que o amanhã cuide de si mesmo. É preciso estar claro desde o início que uma atitude mental sadia não pode ser obtida subitamente. Não sendo uma dádiva, deve ser alcançada através de um esforço consciente e persistente de olhar em frente, conservar bem claro os valores reais da vida. Todas as nossas experiências podem se dar caminhando sobre pedras, mas a preocupação pode convertê-las em pedras de tropeço. Em vista disso, tenhamos em mente que as doenças funcionais do sistema nervoso são frequentemente causadas pela preocupação. E tanto o histerismo quanto a neurastenia são seus resultados diretos. Educarmos-nos em coisas pequenas para enfrentarmos os problemas da vida são o começo de uma força tal que, na hora das grandes crises, capacita-nos a ser fortes e autossuficientes. Esse treinamento deve começar na infância. A criança precisa enfrentar situações que tenha de resolver sozinha, sem esperar a ajuda de ninguém. Mente aberta e largueza de visão favorecem uma mente sadia que proporciona plasticidade mental, com habilidade para estabelecer novos relacionamentos, perceber novos significados e encontrar novos valores. Isso proporciona outros interesses e mais saúde. Se não começou esse treinamento na infância, a qualquer momento nós podemos dar o primeiro passo. Devemos sempre nos esforçar para manter hábitos sadios. Leis de saúde são as leis de um viver apropriado. Não obstante, a saúde pode ser afetada por influências externas, tais como o meio ambiente em que se situa um lar e o ambiente da comunidade em que se vive. Conquistar saúde e vencer fraquezas latentes depende de se formar bons hábitos, organizar os pensamentos e ordenar a vida diária. Os hábitos precisam ser flexíveis. Isso para que possam ajudar-nos a modificar e melhorar a nossa maneira mental e física de viver. Hábitos nada salutares, tais como tomar estimulantes nocivos, alimentar pensamentos depressivos, etc., são decididamente destruidores da saúde. Examinando nosso programa de saúde, podemos achar novos meios de aperfeiçoá-lo, tais como separar uma hora para exercícios físicos diários ao ar livre, acrescentar ou excluir alguma coisa de nosso regime alimentar, melhorar a circulação do ar em nosso dormitório, desligar o celular de vez em quando. Os bons hábitos alimentares e a prática de uma higiene de vida incluem ar fresco e exposição ao sol, exercícios diários ao ar livre, higiene pessoal, ambiente alegre e agradável, atitude mental sadia, recreação, eliminação normal satisfatória, tudo como fatores promotores de saúde. Falemos agora da importância da água. A água ordinária não destilada contém tanto carbonato e outros compostos de cálcio que a quantidade por uma pessoa absorvida correntemente em forma de chá, café, sopa, etc., seria suficiente em 40 anos para formar um bloco calcário ou de mármore do tamanho de um ser humano.
Em circunstâncias ordinárias, a substância calcária é muito evidente na urina dos adultos. A essa eliminação deve-se o poder viver tanto como vivemos. É significativo encontrar fosfato de cálcio na urina dos adultos e não na urina das crianças, como já dito anteriormente. Nestas, a retenção deve-se à necessidade da rápida formação dos ossos. O mesmo acontece durante o período da gestação. Há muito pouca substância calcária na urina da mulher porque é empregada na construção do feto. A água não destilada, usada como bebida, é o pior inimigo do ser humano. Quando se usa externamente, é o seu melhor amigo, porque mantém os poros da pele abertos e estimula a circulação do sangue. Além disso, evita estancamentos que, originando depósitos das substâncias calcárias, fosfatos, etc., muitas vezes causam a morte. Um fogo a que se lance combustível e se mantenha livre de cinzas continuará queimando. Os rins são muito importantes, expulsam as cinzas, mas apesar da grande quantidade de matérias calcárias que saem na urina, muitas pessoas retêm o bastante para formar cálculos ou pedras nas vias urinárias, causa de dores indescritíveis e até da morte. Não se deve crer que a água contenha menor quantidade de calcário por ter sido fervida. A crosta que se deposita no fundo da chaleira é deixada pela água evaporada, que sai como vapor. A água destilada é importantíssima para manter o corpo jovem. Nessa água destilada que se obtém pela condensação do vapor, não há absolutamente substância terrosa de nenhuma espécie, nem também na água da chuva, da neve ou do granizo, salvo a que possa apanhar no contato com o solo, telhado, etc. O café, o chá ou a sopa não estão livres de substâncias terrosas quando feitos com água ordinária, por mais que seja fervida. Pelo contrário, quanto mais se ferva, tanto mais carregada fica. Quem sofre de enfermidades urinárias só deveria beber água destilada. Atualmente, o que é melhor, água destilada ou água filtrada, mineral? Água destilada, né? Você acabou de falar aí. Melhor a gente tomar água da chuva, né? Podia chover todo dia sem você tomar água da chuva. É isso aí. Engarrafar água de chuva e vender, né? Ou da neve. Vai lá, derrete a neve. Derrete a Na neve. neve tem. É. E aí, na época de Max Rendel, quem leu a história lá do Herr Westenberg, que fala de Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz, lembra como é que era a água naquele tempo dele? Lá ele descreve os problemas que ele tinha com a água. Ele só não falou que era fética, né? Mas ele, lá onde era a fraternidade, ali inicialmente era uma caixa d'água da cidade. Quer dizer, tinha uma fonte ali, né? É, mas a própria fraternidade tinha pouco acesso àquela caixa d'água, né? Isso. Lembra que o Herr escreve, quer dizer, logicamente ele tira isso das informações do próprio Max Rendel, que então dizia que eles tiveram que cavar um poço lá na Baixada para tentar trazer mais água. Até hoje está lá esse poço, se não me engano. Tem uma bomba d'água que fica lá. À noite você escuta ela. E Max Rendel tinha que subir e descer para controlar aquela bomba várias vezes ao dia. Ellen, você lembra que ele fala também da chaleira que esquentava a água, fervia água para fazer acho que café ou chá? E também ele dá um exemplo como a calcificação que fica dentro da chaleira. É isso, nesse texto que eu li nesse slide anterior fala exatamente isso, né? Que só o fato da água que fica, a crosta que fica na chaleira, já é um sinal de que realmente existe muito cálcio dentro da água, né? Mas hoje em dia, a água filtrada, será que ela já tem menos desse cal do que naquela época de Max Rendel, 100 anos atrás?
Mas eu acho que depois ela é filtrada porque ela já passou pelo processo todo de destilação dela, né? Então agora, hoje a gente tem água boa, muita água filtrada. É lógico que você tem que saber a procedência, né? Mas a água filtrada, e tem vários filtros hoje muito bons, inclusive esses filtros antigos, esse de barro, por exemplo, que tem essa água filtrada que é maravilhosa, né? Então, depois que ela já passou pelo estado lá, que ela se tornou destilada, aí sim ela já está bem própria para a gente já consumir, né? Agora me lembrei que quando eu vim para Campinas eu tinha que comprar um filtro e daí eu vi uma reportagem falando que o filtro realmente de barro, aqueles antigos que tem a tal da vela, aliás, aqui o endosso da Unicamp, era considerado o melhor deles. Tanto é que eu comprei esse filtro. E agora nós estamos falando de filtro de água. Talvez seja um sistema antigo e muito bom, né? Quase todo mundo tem. Aqui em casa, por exemplo, nós temos esse filtro. Já tem um bom tempo, né? Porque é muito bom. Aliás, eu tinha ganho um quando nós casamos, né? Aí eu que estava velho, depois nós compramos outro e a gente consome. Ainda tem esse filtro aqui em casa. Muito gostosa a água, né? Foi estudo da Unicamp, deve ser coisa boa. Já foi feito um estudo e foi comprovado que esse filtro de barro é excelente. Exatamente. Então, o Harvey, o descobridor da circulação do sangue, disse que a circulação livre do sangue se traduz em saúde e que a enfermidade é o resultado da obstrução da mesma circulação. Então, o banho geral é de grande valor como meio de conservar a saúde do corpo. Mas ele deve ser tomado frequentemente pelo aspirante à vida superior, porque a transpiração sensível ou insensível expulsa muito mais substâncias terrosas do que qualquer outra função. Tem aqui algumas dicas para um banho perfeito. Evite água quente e banhos muito longos. Abandone a bucha. Comece lavando o cabelo. Lave o rosto antes ou depois do banho, porque o rosto ele tem uma textura mais sensível. Lembre das partes esquecidas do corpo. Só use sabonete onde realmente precisa. Eu vou ler um texto que Max Rendel escreveu no livro Princípios Ocultos de Saúde e Cura sobre o banho. O banho geral é de grande valor como meio de conservar a saúde do corpo. Deve ser usado frequentemente pelo aspirante à vida superior. Todavia, embora o asseio seja em si mesmo uma virtude, como todas as outras coisas boas, converte-se em veneno pelo excesso. A água é um solvente universal e tomado internamente em pequenas doses é boa, mas bebida intempestivamente, como por exemplo nas refeições ou em excesso, é verdadeiro veneno. Dilui os sucos digestivos, esfria o estômago de tal forma que modifica as condições necessárias para o tratamento adequado dos alimentos e, com o tempo, se persiste nesse mau costume, pode perturbar a digestão em forma permanente. Assim também a água usada exteriormente em excesso ou em condições não apropriadas pode afetar seriamente a saúde. Isso tem sido demonstrado muitas vezes em nossas experiências em Mount Ecclesia. Certo número de pessoas antes de virem aqui tinham o hábito de banhar-se diariamente até 2 ou 3 vezes ao dia. Todas estavam, sem exceção, muito debilitadas porque o excesso de água aplicada com toalhas ou esponjas despojara a pele das substâncias gordurosas e o sistema vasomotor não era capaz de agir apropriadamente, fechando ou abrindo os poros como se faz necessário. Mas o banhar-se excessivamente produz outros efeitos, não tão visíveis nem compreensíveis para as pessoas que carecem dos devidos conhecimentos ocultos e da visão espiritual para investigar apropriadamente o assunto. Outros poderão compreender a verdade da seguinte explicação:
por causa de sua própria experiência nos assuntos de cura e magnetismo. Todos sabemos que quando pegamos uma pilha galvânica e colocamos um eletrodo dentro de uma vasilha com água, mantendo o outro eletrodo na mão, o fluxo de eletricidade através do corpo é muito maior do que quando pomos a nossa outra mão na água ou seguramos ambos os eletrodos sem contato com a água. Quando se evapora a água e suas moléculas se dividem, cada fragmento fica encerrado em uma capa de éter, que age como um invólucro e é a base da elasticidade no vapor. Quando se produz a condensação, o excesso de éter desaparece e a água se torna incompressível, como um rochedo. Mas a água tem grande afinidade pelo éter, se bem que não possa tomá-lo do ar. Da mesma maneira que nós não podemos absorver o nitrogênio, embora o aspiremos continuamente. Os fluidos são voláteis em proporção à quantidade de éter que contenham. Disso temos bom exemplo na intensa avidez que a água tem pelo éter, na rapidez com que absorve o amoníaco anidro, fluido tão volátil que ferve a 26 graus abaixo de zero. Isso mostra porque a água provoca um fluxo grande entre o eletrodo da pilha galvânica e o corpo e explica muitos fenômenos, entre outros, porque a umidade ajuda materialmente a transmitir o bom magnetismo. O fluido vital do curador ao seu paciente, bem como a extração do mau magnetismo do corpo do último. Isso nos ensina também que é necessário e benéfico banhar-se em água corrente, de modo que o éter envenenado do corpo vital do paciente não cause males ao curador. Quando tomamos um banho em circunstâncias normais, eliminamos grande quantidade de éter usado e venenoso do nosso corpo vital, sempre que permaneçamos no banho apenas um tempo razoável. Depois do banho, o corpo vital fica um tanto atenuado e sentimos certa debilidade. Mas se nossa saúde é boa e não permanecemos no banho tempo demasiado, logo recuperamos a eficiência graças à corrente de energia que flui para o corpo humano através do baço. Quando se produz esse restabelecimento, atribuímos ao banho a vitalidade renovada, sem imaginarmos os fatos acima mencionados. Mas quando uma pessoa que não goza de perfeita saúde começa a banhar-se diariamente, ou talvez 2 ou 3 vezes por dia, a água absorve um excesso de éter do seu corpo vital. Como a quantidade de fluido que penetra pelo baço também diminui por causa da atenuação do citado corpo, é impossível para essa pessoa restabelecer-se depois das repetidas depressões. E o resultado é que a saúde do corpo denso sofre, perdendo esse gradualmente todas as suas forças e convertendo-se em um verdadeiro inválido. Encontrando-se nesse estado delicado, os indivíduos incapazes de comer e de assimilar alimentos verdadeiramente nutritivos, e pouco a pouco sua condição geral fica seriamente debilitada. Os casos semelhantes ao que descreveremos são muito difíceis de tratar, porque geralmente ocorrem com as pessoas que têm signos comuns nos ângulos e muitos astros nesses signos, ou o Sol ou o ascendente neles. Tais pessoas ressentem-se de qualquer interferência na sua dieta e no seu hábito de banhar-se, porque se julgam verdadeiros padrões de higiene, a qual a seus olhos é a principal virtude. Acreditam que não podem viver sem tomar banhos diariamente, e seus apetites são tão leves e delicados que estão convencidos de que ninguém melhor do que eles sabem o que necessitam, embora estejam completamente equivocadas em ambos os casos, como já demonstrado. Seu primeiro passo para a saúde implica em deixarem de banhar-se por completo. O banho seco é o mais indicado para o seu restabelecimento e para esse propósito o melhor é um par de luvas de linho grosso. Com essas luvas pode friccionar todo o corpo pela manhã e à noite, até que a pele demonstre um brilho saudável. Com esse procedimento, as células mortas da superfície da epiderme serão removidas.
sem que sejam retirados os óleos necessários à pele e aos éteres. O paciente se restabelecerá rapidamente, porque quando aumenta o éter químico, volta o poder de assimilação e em seguida se produz um aumento de carnes e de vigor. Em caso de necessidade, pode-se proporcionar ao paciente um banho rápido de esponja com água quente, uma vez por semana, mas até que esteja completamente restabelecido, devem ser evitados os banhos de banheira. Se você fala com o pessoal na Europa, no inverno, às vezes as pessoas ficam sem tomar banho 1 ou 2 dias, só lavam as partes íntimas, etc e tal. Mas aqui no Brasil, existem muitas pessoas que têm o hábito de se banhar 2 a 3 vezes por dia. Eu gostaria de conversar mais sobre isso, sobre essa carta e sobre o que é mais aconselhado nesse ambiente dos trópicos. Oi. Uma coisa que eu achei super legal dessa carta que você leu, como a gente, essa lição toda, como eu vou fazer a parte seguinte, a semana que vem, uma coisa liga a outra, a gente vê que realmente você cuidando do corpo denso como se deve, cuidando bem da parte espiritual, então você vê que você já está cuidando dos outros corpos, né? Para o corpo vital que você acabou de ler com relação ao banho, e a gente cuidando também do nosso corpo de desejos, como você falou, de vários exercícios e cuidar da mente e tal, e os nossos pensamentos, desejos, emoções, essas coisas, como uma coisa puxa a outra, né? Então, realmente, você cuidando muito bem, você vê que tá cuidando de um modo geral, de todos eles, inclusive com a mente, né? E outra coisa que eu achei super legal às vezes as pessoas começam a buscar para fazer trabalhos, para apresentar, ou mesmo quando leem muita coisa e traz coisa lá não sei de onde, você vê irmãos também preparando trabalhos, não aqui no nosso centro, mas você vê outros trabalhos que não está tendo muita coisa a ver com a Rosa Cruz, e você vê que é um absurdo, porque olha o que você acabou de ler sobre Max Rendel, que ele escreveu, né? E o conceito que nós estamos trabalhando em cima dele, como é atualíssimo tudo que está se falando e tudo uma coisa conecta com a outra, o que mostra que você não tem que buscar coisas lá no raio que parta lá fora e longe para você querer explicar coisas do conceito ou mesmo da fraternidade Rosa Cruz, da nossa filosofia, né? Então eu vejo que é uma pena desperdiçar tanto tempo as pessoas ficar procurando outras coisas e ficar rodando atrás do rabo aí sem seguir uma linha, sem seguir uma direção e achar o caminho, né? Igual sempre se falou lá, desde quando eu entrei na fraternidade, que fala que são os verdadeiros vagabundos metafísicos, né? Que a pessoa não acha o caminho ou não quer encontrar o caminho. Ela se torna um intelectual e acaba se tornando até chato de você ficar ouvindo as coisas, de ver as coisas que a pessoa está buscando e misturando com a fraternidade, com a filosofia Rosa Cruz, né? Que é tão rica, tão linda, maravilhosa, cheia de informações, que a gente estudando o conceito, olha quanta coisa, cada um de nós, cada vez que prepara o trabalho, a gente enriquece cada vez mais e busca informações, a gente não está buscando fora. Dentro da própria filosofia, de todos os livros e toda a obra, a gente já encontra material assim, em abundância para fazer as coisas, né? Então, isso que você acabou de ler é muito lindo, e a gente vê que o conceito, como a gente falou, que é a Bíblia trocada em miúdos e mais as outras obras de Max Rendel, já daria para o resto da vida da gente, ainda não dá tempo de preparar tudo que tem sobre esse material que tem, o que mostra que você não precisa ficar buscando lá coisas externas para ficar apresentando, mostrando e debatendo e falando, né? Não tem necessidade. Eu concordo com a Sueli totalmente. Desde que comecei realmente a mergulhar na fraternidade, eu nunca mais precisei procurar fora. Eu acho que tem tudo que a gente possa precisar. Apenas é assim, a gente se pergunta, tudo é importante? A maneira como usarmos esses conhecimentos, hoje, agora,
na nossa realidade, né? E se a gente usar bom senso, a gente consegue perfeitamente. Por exemplo, a questão do banho que você mesmo, Eli, colocou, eu fico pensando, aqui em São Paulo nem tanto, é só um período do ano, mas às vezes é bem pesado. Mas de São Paulo para cima, ocasiões em que o verão é insuportável. Você toma um banho, daí você sai para o trabalho ou vai a algum lugar. Quando você volta, nossa, é quase uma necessidade física você tomar pelo menos mais um banho. Aí, eu acho que aí é a questão de a gente usar aquilo que tanto nos ensinam, a razão, o equilíbrio, a adaptação a esse momento. E realmente o conceito tem tudo que a gente precisa, mas sempre não adianta a gente ficar pensando só como era no hemisfério norte no tempo de Max Rendel. Tem que pegar aquilo que ele ensinou e adaptá-lo sem sair fora das bases, dos critérios do nosso conceito, mas vivendo bem o nosso dia a dia, resolvendo os nossos problemas dentro do conceito, mas com bom senso para poder aproveitar aqui e agora, né? Juntando, né, Maga, o conceito e uma parte espiritual bem cultivada, né? Que o que a Eli falou realmente você cuidou de todos os corpos e principalmente uma alimentação muito balanceada, a água que é essencial para a gente, a questão do banho, a questão dos nossos pensamentos, da mente, né? Uma mente aberta e cuidar realmente da parte espiritual, eu acho que é imprescindível para esse contexto todo, né? Com certeza. Sim, essa parte do banho, quando eu comecei a ler isso aqui, eu lembro na minha adolescência que eu tinha uma amiga que ela falava assim, eu acho que eu tomo uns 3 banhos por dia, tal, eu adoro tomar banho, eu me limpo bem, e etc e tal, né? E ela sempre falou isso pra mim, assim, lá na adolescência, eu achava um exagero. E no caso, ela faleceu 2 anos atrás de câncer, né? Mas eu não sei dizer exatamente qual foi o câncer que ela pegou, mas assim, quando eu leio aqui que debilita o seu corpo vital, o fato de você passar esponja, de você, né, lubrificar bem o seu corpo, que você retira todos os óleos necessários à pele e aos éteres, significa o quê? Tudo bem, se você, por exemplo, jogar uma água fria no seu corpo e se enxugar depois, é uma coisa. Agora, você fazer questão de tomar banho com vários produtos, vamos dizer assim, químicos que tirem esses óleos essenciais, então, na verdade, você está prejudicando o seu corpo vital, né? Com certeza, com certeza. Eu vou fazer um comentário. Tem uma máxima que serve para tudo. Tudo que é em excesso não faz bem. Então, se eu como em excesso, banho em excesso, então acho que o equilíbrio e o bom senso é o que tem que contar, entendeu? Às vezes as pessoas, por exemplo, hoje eu estava estudando um pouquinho de nutrição também, né, por causa das reuniões. Qualquer alimento, por melhor que ele seja, se eu comer em excesso e eu tiver mais do que eu preciso para o meu organismo, isso também vai penalizar o organismo. Então, não é só a falta, eu tenho a falta e o excesso. E tudo na vida é assim, né? É uma questão de equilíbrio. Com certeza, uma questão de equilíbrio. E a mesma coisa com os pensamentos, né? A preocupação, só o nome já diz, né? Você está se preocupando com algo que talvez um dia, quem sabe, pode acontecer, mas que você não tem certeza se vai acontecer ou não. Então, por que você está se preocupando, né, com isso? E aquilo que a Terezinha também comentou, de, por exemplo, a gente dizer que quando a gente vai se distrair, então se distraia com algo que seja bom, né? Não adianta a gente ficar fazendo joguinho no celular ou no iPad ou assistindo filme ou essas coisas, porque isso não vai trazer nada para nós que estamos em busca de um crescimento espiritual.
Então, façamos uma boa caminhada com observação, né, concentração, podemos fazer várias coisas, né? Podemos aproveitar um momento de distração nesse sentido, né? Nos ocupando com coisas elevadas. Bom, estudemos música, ou então escutemos música, mas não para se distrair enquanto eu estou fazendo outra coisa, mas sim fazendo algo para o seu crescimento e para você não cair nessa de pensar em coisas que vão te fazer mal, né? Então, mas vamos lá. Tudo é uma questão do excesso, porque comprovadamente, para efeito de você poder manter o cérebro ativos, tem vários exercícios de lógica, enfim, que ajudam também, entendeu? Vários, inclusive jogos. Tudo é uma questão do excesso. Pessoal, pera um pouquinho. Nós estamos falando aqui numa reunião de uma escola de mistérios chamada Fraternidade Rosa Cruz. Essa reunião aqui não é uma reunião de assuntos assuntos para quem é um aspirante à vida superior, quem é um aspirante ao caminho, preparação para iniciação Rosa Cruz. Nesse sentido, a gente tem que contextualizar o assunto, né? O assunto, questão de excesso, tudo, logicamente, tudo que você faz em excesso é errado. Qualquer coisa que você faz, em qualquer lugar. Agora, aqui não. Aqui é uma escola de mistério. Então, nós temos os exercícios esotéricos para a escola de mistérios. Os exercícios esotéricos estão bem descritos aqui no conceito, né? Então, por exemplo, coisas que a gente sabe que atende o nosso corpo de desejos para que ele acelere a sua destruição do corpo denso, temos que evitar, sim. Nós somos estudantes Rosa Cruzes. Temos que evitar, sim, porque nós sabemos o estrago que faz no corpo denso. E sabemos também que o fato de estimular o corpo de desejos nosso a destruir o nosso corpo denso, além de afetar diretamente nossa saúde, porque um estudante Rosa Cruz, um verdadeiro aspirante no superior, os seus corpos vão se sutilizando, vão ficando cada vez mais sutis, ou seja, cada vez mais propensos a ser destruídos. Né? Por exemplo, emoções em que uma pessoa que não cuida da parte espiritual aguenta, um estudo de Rosa Cruz já não vai aguentar em relação ao seu corpo denso, porque o seu corpo denso é extremamente sutilizado. Né? Tanto é que tem uma falácia que falam que quem fica muito numa escola de mistérios, a saúde fica frágil. Não, a saúde não fica frágil, a saúde fica robusta pra caramba. Só que ele fica muito sutil, muito sensível a essas influências. Então, se a gente sabe disso, e sabe mais do que isso, e sabe que, ao fazer isso, além de destruir o nosso corpo denso durante o horário de vigília, faz com que o nosso corpo vital, quando se dorme, tenha um trabalho em excesso para tentar recuperar o corpo denso. Ele não vai conseguir recuperar. Além de não conseguir recuperar, o que faz com que, dia a dia, você vai se degenerando, porque você está dando muita vazão ao seu corpo de desejos, você perde o tempo de recuperação e, portanto, qualquer oportunidade de funcionar como auxiliar invisível e inconsciente, porque lembrem bem, que está escrito no conceito Rosa Cruz do Cosmos. Você vai dormir, você faz seu exercício de retrospecção, aí você faz a oração pedindo para ter o mérito de poder ser um auxiliar invisível e inconsciente. Aí passa um período de tempo à noite em que você recupera seu corpo vital, o mais curto possível, o mais curto que você conseguir, porque o mais curto que você conseguir aumenta o tempo de você trabalhar como auxiliar invisível, consciente e inconsciente. E mais ainda, aumenta a possibilidade de você conseguir fazer um eficaz exercício de concentração na manhã, o que faz com que você tenha um dia de consciência de vigília maravilhoso. Então, gente, é um processo, é um encadeamento do negócio, né? Então, sim, cabe ao estudante Rosa Cruz fazer de tudo e mais um pouco, para durante o dia de vigília não atender aos anseios de novidade, coisas que desviam da atenção, coisas que comem o nosso tempo, que é preciosíssimo o nosso tempo, né? Durante o dia.
Né? Então, coisas desse tipo, nós não precisamos de exercícios mais que estimulem o nosso cérebro. Porque eu preciso ficar aqui que vai estimular. Não há necessidade, porque os exercícios esotéricos eles preenchem isso muito melhor do que qualquer sudoku, do que qualquer joguinho, do que qualquer coisinha desse tipo. Qualquer filminho bonitinho na televisão. Os exercícios esotéricos preenchem isso. Lembre-se uma coisa que a Ellie contou aqui, que é muito importante, que é o seguinte. Quando perguntarem para vocês, para qualquer um de nós aqui, quantos anos nós temos, é bom responder o Galileu Galilei, né? Sim. O Galileu Galilei respondeu, falou assim, não, eu tenho 5 anos, eu tenho 7 anos, 8 anos. Mas como é que você tem isso daí? Porque eu não tenho, os anos que eu passei eu não tenho mais, acabou. Então, nós aqui, quantos anos nós temos? Né? Se a gente for fazer pela média geral, a expectativa de vida do Brasil, 80, 78, 75, se for, né? Porque dependendo do tema e do horóscopo, a qualquer momento pode baixar uma doença na gente e acabar com a gente aqui. E a gente vai se arrepender lá no purgatório, falar, meu Deus, puxa vida, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito. Acabou, gente, é só daqui a 1000 anos. Né? A não ser que aqui tenha alguém aqui que seja adepto ou irmão leigo que consiga fazer em 200, 300 anos a volta, né? Entendeu? Então, gente, estamos aqui numa escola, então vamos tratar assuntos da escola. É diferente de tratar assunto de uma reunião que não é da escola Fraternidade Rosa Cruz. Aí sim, aí vale qualquer coisa. Aí bota a palavra cruzada, bota joguinho, bota aqueles exercícios dinâmicas, né? Aquelas dinâmicas de grupo, e papapá, vamos dançar, vamos fazer isso. Tá valendo lá, mas aqui não. Aqui não pode. Entendeu? Não pode porque não pode, porque está perdendo tempo, nosso tempo é rico. Gente, o tempo, a melhor coisa que nós temos ainda é tempo. É o que nós temos que usar o máximo possível, o melhor possível. Entendeu? Essa é a minha opinião, entendeu? A minha opinião é baseada no que acabamos de ler, o que está no conceito. Né? Não, inclusive, essa lição, lá no começo, ele já fala que ela foi escrita para os aspirantes à vida superior e não para o público em geral, né? Sim, e também porque nós já passamos pelos anos da infância e da adolescência, então nós estamos nos anos que podemos prolongar o máximo possível, aproveitar o melhor possível, porque nós já estamos controlando da melhor forma possível o nosso corpo de desejos. Outra coisa que eu queria enfatizar é o seguinte, a Ellie mostrou aí uma tabelinha sobre o que é vegano, vegetariano, lacto, vegetariano, aquelas coisas todas. Atentem por uma observação muito importante nessa tabela. Tá? Não basta só você não comer carne. Não basta. Né? Se você tem como objetivo, deixa eu formular novamente a sentença. Se o objetivo de você não comer carne animal for a consciência adquirida como estudante Rosa Cruz de que os nossos irmãos menores, animais, não falo animais, estou falando de mamíferos, aves, peixes, anfíbios, répteis, frutos do mar e afins. Entendeu? O que eu falo afins? Escorpião, aranha, inseto, minhoca, qualquer coisa assim, tá? Se a gente tem a consciência de que a gente não come, porque esses irmãos menores estão num processo de evolução muito parecido com o nosso, tanto é que parecido que de juntos eles vão alcançar o estágio humano, né? E que por isso a gente tem que dar a melhor oportunidade de evolução para eles nesse esquema e, portanto, não matá-los, né? Se esse é o objetivo, nós não utilizaremos nenhum vestuário, nenhum cosmético, nenhum produto que, para ser feito, tenha que sacrificar os nossos irmãos menores. Nenhum, nem sapato, nem tênis, nem sandália, nem meias, nem roupas, nem blusas, nem cosméticos lindos, maravilhosos, nada disso. Entendeu? Se esse é o objetivo, se esse é o fundamento pelo qual você não come carne, né? Hoje em dia está na moda comer carne. Tem muita gente que não come carne justamente por causa de dieta. Não, porque eu quero ficar magrinho. Porque eu quero não sei o quê. Porque o meu namorado não come, minha namorada não come, porque minha religião não deixa. Esses são os motivos. Mas se o motivo de um estudante for esse,
Tem que prestar muita atenção nisso e abrir mão, sim. Abrir mão, sim. Ah, eu vou comprar um carro, mas o carro é banco de couro. Não compre o carro. Banco de couro, não compro. Ah, mas o lance de couro, não compro. Ah, mas já é, troco. Entendeu? É uma decisão difícil, gente. Não são decisões fáceis, não. Né? Porque não mais fácil, não como carne. Eu chego lá, não como carne. Tá, daí você sai lá, o seu carro tem banco de couro, você vai colocar um sapato de couro, um cinto de couro, vai usar roupa de couro, vai passar um creme que teve que ser testado em olhos de coelhinho, né? Como tem muitos, esse daí que é feito em olho de coelho, deixa sério coelho, né? Ah, como o iogurte de morango, que é feito de cochimilha, né? Ou de carmim. Né? Então, por máximo que nós pudermos, você fala, mas é impossível. Não, é impossível. Infelizmente, é impossível. Porque tem várias coisas que nós, leigos, não conhecemos e que é feito de partes do corpo de animais lá, de líquidos e não sei o que, tarará. Se vocês quiserem estudar, olhem, por exemplo, dentro de um frigorífico de boi, de vaca, né? E vocês vão ver lá na linha de saída, isso é bom, gente, precisa ver isso, tá? E fala, não vou ver isso coisa feia, tem que ver sim, porque ao ver você descobre, você conhece. Ah, então, puxa, aquele creme que eu gosto tanto, ele é feito da raspa do chifre do boi, não vou mais. Se você não vê, você não vai saber. A própria gelatina. A própria gelatina. A gelatina, por exemplo, tem muita gente que come, tem muita gente que come gelatina, olhando assim, cara, você sabe o que é feito de gelatina? Não sei. Então, gelatina, para fazer gelatina, você tem que matar o animal, você tem que tirar a clássica gosma que existe entre a pele e o osso. Tá? Então, você tem que matar ele para tirar isso. Então, não adianta nada. Né? Então, ser vegetariano, gente, é difícil para dedéu. Não é coisa fácil, não. Entendeu? Não é do tipo, já sou. Não, você não é. Porque tem todas essas outras coisas que você tem que prestar atenção. Então, por isso que eu falo, se o objetivo é ter compaixão e ajudar os irmãos menores a evoluir, você vai fazer, sim. Porque você tem compaixão, você sabe disso. Isso nasce dentro do seu coração, é devocional, não é intelectual. Não é decisão de cabeça, é decisão de coração. É como você fala assim, não quero matar o meu irmão. Eu não quero matar o meu irmão, então eu tenho que fazer de tudo ele para evoluir. Entendeu? Então é isso. Aí depois vem essas coisas, não, mas sou lacto-ovo vegetariano, sou lacto vegetariano, sou ovo vegetariano, sou vegano, sou não sei o quê. Gente, simplesmente deixa os nossos irmãos menores evoluírem e ajude a eles a fazer isso, o resto é resto, entendeu? O resto é resto. Qualquer coisa do processo de vida, como está bem no conceito, você pode usar o ovo, o leite e o mel, desde que você saiba a procedência. Porque se você compra um ovo de granja, de galinhas, né, que são deformadas, não sei se vocês sabem, mas a primeira coisa que se faz numa galinha poedeira de granja é cortar o bico. Vocês sabem disso? Olha uma galinha de granja hoje, você vai ver o bico dela todo deformado, ela não consegue comer direito, inclusive, né? E outras coisas que fazem nela, né? Hormônio, injeção de hormônio, um monte de bugiganga, né? Faz aí, ela aprisiona ela num lugarzinho pequeno, que não dá nem para se movimentar, para ela ficar botando ovo direto. Se você come esse ovo, você não está ajudando o irmão menor. Aliás, você está auxiliando as pessoas que os fazem sofrer também. Você está sendo cúmplice. Está sendo cúmplice. Se você dá um leite de um lugar que também sacrifica as nossas vaquinhas, as nossas irmãs vacas lá, num processo de produção, injeção de hormônio, você está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice. A mesma coisa, se você tira mel, se você come mel de abelhas, que tem que pegar o néctar em lugares que tem agrotóxico e pesticida, você está sendo cúmplice. Você está sendo cúmplice. Entendeu? Então, mas eu não sei, não consigo, é muito caro e tal. Então não coma, vira vegano, pô. Quantos irmãos e irmãs são veganos justamente porque não tem acesso a esse tipo de coisa? Mas é difícil ser vegano. Então vai atrás de lugares que tem vários lugares. Aqui na nossa região aqui tem vários lugares em Campinas. Em São Paulo então, tem de um monte de lugares. E graças a Deus tem muitos lugares até muito mais barato que a gente imagina. É só a gente, entre aspas, perder o nosso tempo e ir atrás. Ou não comer. Mas eu como fora porque quer. Hoje em dia, a moda, não sei se você sabe disso, é marmita.
Isso. Tanto é que as marmitas hoje são maravilhosas. Você compra elas de vários formatos, lindos e maravilhosos. A Júlia, minha filha que está no Canadá, então lá é só marmita. Bolsas térmicas. Bolsas térmicas. Usa marmita. Tenha vergonha, entendeu? Garanta. E outra coisa também são os produtos de limpeza. Hoje também muitos eles sacrificam os animais para poder testar esses produtos de limpeza. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Se quer ser vegetariano, tem que ser vegetariano com V maiúsculo. Se um estudante Rosa Cruz é vegetariano, ele presta atenção nisso e abre mão de muitas coisas. Além de abrir mão de muitas coisas, ainda denuncia, se for o caso. Entendeu? Tem que ser. Tá? Ou não seja, ou então não é. Então, não, eu sou, mas eu sou mais ou menos. Se você é mais ou menos, você também vai desenvolver espiritualmente mais ou menos. Né? Os movimentos espirituais estão mais ou menos quanto você é mais ou menos nessas outras coisas. É muito sério isso, viu, gente? Está falando de ciência de nutrição aqui, maravilhoso, eu acho, mas um dos pontos principais que eu vejo é essa questão de ser de fato um vegetariano com V maiúsculo na sua plenitude. E não só nessas coisinhas de não, papi, popopó, né? Isso não faz sentido. Bom, assim, meus amigos, acabamos de estudar alguns pontos sobre a ciência da nutrição. Parte 1, e semana que vem a Sueli continua com a parte 2. Vimos como ocorre o envelhecimento de nosso corpo denso e como devemos proceder para prolongar a nossa estadia da melhor forma possível. Todo o material aqui apresentado foi tirado do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos e do nosso maravilhoso site www.fraternidaderosacruz.com. E agora, fechando essa reunião de estudos, ouviremos, nos concentrando, a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo essa inefável presença. Para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa